Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha fazer o teu grande mover, em nome de Jesus. Vou receber o pastor Marcelo com uma linda salva de palmas para Deus. Queridos irmãos, recebam a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que coisa boa, né, Deus? Poder adorar a Deus e ouvir Deus falar com a gente. Ser grato ao Senhor nessa noite, por essa oportunidade. Hoje eu tive lá em Paulinha, na tarde da vez. Aí os pastores falando, cara, eu ia lá na vigília, mas os pastores iam trabalhar. E eu falei, ele é cativante. Enquanto eu não mandei o vídeo para ele, fora de mandar mensagem. Eu falei, isso aí que é persistente, irmão. Eu vou fazer, acaba tudo, aí você vem pra cá, vem pra lá, você não faz, e ele, ô pastor, manda o vídeo. Quando eu não mandei, ele vai parar de mandar mensagem. Isso é cativante, viu, irmão? Louva a Deus pela vida dele, porque ele é um canal de bênção. Isso aí, irmãos, tem que ser assim pra Deus, cativante. Correr atrás, batalhar, para ver Deus trabalhar. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus ao pastor Lucas. Deus continue abençoando, obrigado pelo convite. Glória a Deus, também de rever alguns amigos que aqui estão. Glória a Deus, no coração muito se alegrou ao entrar aqui e ver o pastor Geraldo. É uma bênção de Deus, é uma referência. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida da tua esposa. Glória a Deus, por onde eu passo eu sempre falo. Ele é uma referência, homem de Deus e é pentecostal. Gosto de dar lugar a esse pastor, viu? Eu aprendi muito com ele, guardo tudo isso dentro do meu coração. Louvado seja Deus pela tua vida. Louva a Deus também pela igreja, pela vida do reverendo pastor Jefferson. Palavra do céu, ele fica no estreito, irmãos. Fica no estreito, pregar, fica no estreito. Eu falei para ele um dia, eu falei, bom pastor para pregar. Não, já tinha chamado o senhor. Eu falei, rapaz, Deus é bom, que Deus continue abençoando, pastor. Deus abençoe também meu amigo, pastor Rodrigo, família, glória a Deus. Pessoa que a gente ama de coração. Louva a Deus também pela igreja aqui, irmãos, e também pela igreja do pastor Jefferson Custódio. Conhecendo, nós vamos estar lá dia 2 lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser bênção do Senhor Jesus. Também quero louvar a Deus nessa noite pela vida do presbítero Clécio, pela vida da nossa irmã Zélia, pela vida da minha esposa. Glória a Deus, que é um canal de bênção, intercessora, guerreira, chegou ali agora. Nós chegamos da tarde da bênção, eu fui lá em Hortolândia ainda, voltei, e ela falou, eu vou fazer um bolinho ainda, viu? E ali eu falei para ela, deixa para amanhã, e pinta a cabine, corre dali, corre daqui. Eu falei, eita, Jesus é bom demais, viu? Louva a Deus pela vida dela, é bênção do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, eu louvo a Deus, e eu quero compartilhar uma palavra depois desse movimento espiritual, irmãos. Prometo ser rapidinho, 10 minutinhos, nós bota fogo aí e vamos dar lugar na terra. Porque eu sou pentecostal, irmão, eu gosto de dar lugar na terra. Eu já senti Deus nessa casa. Glória a Deus. A sua Bíblia no livro de 1 Reis, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 19. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 19. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração na madrugada, está queimando. Glória a Deus, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, que diz assim: e agora, pois, enviai ajuda a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asa, que comem na mesa de Jezabel. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, estava nessa manhã, nessa madrugada, orando a Deus, e
pedir uma palavra que o Senhor colocasse em meu coração esse dia de hoje. E o Senhor colocou essa palavra aonde eu ali meditei, abri a palavra e eu entendi algumas coisas a respeito daquilo que Deus Ele quer falar conosco nessa noite. Nós vamos entender que Elias é uma pessoa diferente. A Bíblia diz que Elias, ele é um profeta que tinha intimidade com o Senhor. Porque gostoso é isso, irmãos, é você e eu ter intimidade com Deus. Eu aprendi que nesses dias para cá, que a oração da gente é um depósito que a gente faz todos os dias, porque você só saca aquilo que você deposita. E nós vamos entender que aqui existe um depósito, porque a Bíblia diz que Elias tinha uma intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que Elias tinha tanto uma intimidade com o Senhor, que quando ele se encontra com um rei chamado Acabe, a Bíblia diz que Elias vai profetizar. E percebe-se bem que não é aquilo que Deus disse ao seu coração, não é aquilo que Deus falou a ele, fala que eu assino, mas ele vai dizer, segundo a minha palavra, não vai haver chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Quando eu começo a entender isso, pastor Lucas, era Elias dizendo, e Deus lá no céu assinando, dizendo, aquilo que tu falou eu assino e confirmo e garanto. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, que ser profeta na vida dos outros é fácil, falar aquilo que Deus manda para a vida de alguém é fácil. Duro é quando nós precisamos ser profeta para nós mesmos, porque tem hora que nós vamos ter que olhar para a situação, olhar para as diversidades e começar a dizer, Senhor, eu começo aqui a profetizar. E quando você começa a profetizar, ele vai olhar lá do céu e vai dizer, mesmo eu não dizendo isso, eu estou assinando aquilo que está saindo da tua boca. Eu quero aqui nessa noite te dizer algo importante diante dessa vigília, porque tem coisas que Deus está dizendo para mim e para você. Abre a sua boca nessa noite, porque Deus, Ele quer fazer o impossível acontecer, mas para isso precisa que nós temos uma intimidade. E intimidade nós vamos entender, porque quando Elias profetiza, o Senhor dá uma ordem para ele: sai e se esconda por alguns dias. Elias entra, a Bíblia diz que ele fica ao ribeiro. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá ordem aos povos. Mas a Bíblia diz que por aqueles tempos, naqueles dias, Elias estava sendo sustentado, tinha água, tinha comida. Então Elias ficou muito sossegado por aquele tempo. Mas eu vejo Deus olhando e dizendo para ele: Elias, isso aqui vai acabar, porque é uma providência. Providência não é algo que a gente vai ficar pro resto da vida. Providência é um socorro que Deus faz, é um socorro que Deus faz na nossa vida, que seria para alguns dias, para algum tempo, pastor Jerônimo. Era Deus dizendo para Elias: Elias, você vai ter que levantar, vai ter que caminhar, porque tem obra que precisa ser feita, porque através da vida de Elias havia livramento para Deus dar. Através da vida de Elias existia algo que Deus precisava fazer através da vida de Elias. O que eu aprendo com isso nessa noite? Através da tua vida tem algo que Deus ele quer fazer. Através da tua vida nessa noite tem algo que o céu nessa noite ele quer fazer em favor da minha e da tua vida. É por isso que Deus nessa noite ele está dizendo para mim e para você: desperta, porque através da tua vida eu quero fazer algo. É através da tua vida. É por isso que quando a gente olha e a gente diz que a gente não é capaz, quando a gente olha a gente diz: eu não posso, mas Deus ele olha e diz: você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo.
Você não pode fazer, mas eu faço. Mas há uma necessidade, porque a Bíblia diz que seca o ribeiro e manda Elias ir. A Bíblia diz que Elias chega dentro de uma cidade e ele vai ver uma mulher que a Bíblia diz que é viúva, está apanhando um pouquinho de graveto, porque a Bíblia diz que aquela mulher já não tem mais esperança, porque o que ela está fazendo, ela já está profetizando na sua própria vida, dizendo: dessa maneira, pastor Jefferson, o que eu vou fazer é a última refeição. Talvez para essa mulher era a última, mas quando Elias chega, percebe-se bem que Elias vai dizer para ela: traz um pouco de água, porque eu caminhei até aqui, estou com sede. Eu fico olhando e entendendo que essa mulher, ela olha para ele, ela vai até obedecer ele, mas a Bíblia diz que quando ela vira as costas, que ela começa a caminhar, e ele vai dizer: traga também algo para mim comer, porque eu estou com fome. Ela dá uma paradinha, olhada para trás e diz: meu Senhor, eu não tenho mais nada dentro de casa. Era esse o propósito de Deus na vida de Elias, era trazer aquilo que já não tinha mais, era multiplicar aquilo que já era pouco diante da vida dela. Talvez nessa noite Deus tenha criado algumas situações na minha e na tua vida, e Deus essa noite está dizendo: não é para a sua derrota, não é para a sua humilhação, é porque Deus, ele quer criar algo, e ele está dizendo: é a hora da multiplicação sobre a tua vida, é a hora de multiplicar aquilo. Você acha que não tem mais jeito? Porque para dentro dessa casa, Elias foi a providência. Só que o mais interessante, ela vai dizer para ele: a tua serva não tem nada, um pouco de farinha e um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Mas Elias vai lá, faz lá, minha filha. Só que quando ela fala que, quando ele manda ela ir fazer lá, ele está dizendo: trazer primeiro para mim. O segredo está aqui, irmãos. Primeiro tem que ser sempre para Deus. Eu estou vendo uma geração que quer colocar Deus em segundo plano. Eu estou vendo uma geração que quer colocar Deus como se fosse o segundo plano da vida. Vem para a igreja, busca o Senhor, ora, jejua para Deus abrir a porta. Depois que Deus abre a porta, quer colocar Deus em segundo plano. Agora que a conta está cheia, pastor, eu não preciso ir para a igreja todos os dias. Há uma geração, pastor Lucas, que está dessa maneira. Agora que o milagre aconteceu, eu não preciso vir mais na oração, não preciso se consagrar. Eu estou dizendo, irmãos, porque poucos os dias eu escutei da boca de alguém dizendo dessa maneira: nós precisamos ir fazer uma visita. Escute isso aqui. Só que a visita lá, o negócio está bem estreito, que o diabo está se manifestando de um lado, se manifestando do outro. Aí ela disse assim: sabe o que precisamos fazer? Se consagrar para ir lá.